Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Bom, então a nossa aula de hoje é a número 33. Então a prof pede novamente que vocês se acomodem aí na cadeira, no sofá, num espaço que vocês possam assistir essa aula bem tranquilos, tá? E prestando atenção. Porque hoje a prof Camila vai falar uma coisinha sobre o nosso projeto. Então, o nosso projeto é sobre histórias de vida, né? As histórias de vida acontecem muitas coisas, não é mesmo? Então, ao longo do nosso tempo, a gente vai, né, junto com a nossa família, construindo histórias, né? E como que a gente, construindo essa história, a gente pode recordar esses momentos. Como será que esses momentos, a gente pode rever esses momentos que a gente, né, viveu ao longo da nossa história? Então, as fotos é a maior prova, é o maior meio, é o melhor recurso que tem para a gente relembrar os momentos que a gente viveu. Então, por isso que hoje, né, nessa aula vai ser bem interessante, porque assim eu vou poder mostrar para vocês essa história, a minha história de vida, tá? Que eu pesquisei. Que eu pesquisei não, porque é da minha família, né? E eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre as pessoas que eu entrevistei. Foi bem legal. São pessoas que estão longe agora de mim, né? Eu moro em outra cidade e que eu pude conversar um pouquinho com elas. Eu sempre converso, né? Mas foi bem legal porque a gente começou a lembrar dos momentos, né? De vários momentos através de fotos e, e, e é isso. Bom, então assim, ó, então o melhor recurso para a gente relembrar, né, o passado, resgatar essas memórias, são através das fotos, alguns objetos também. Os objetos também são bem legais, né? Quando de repente, quando algum dos seus familiares conquistaram uma medalha, vamos supor, um exemplo, tá? Vamos supor que alguém da sua família competiu num jogo de futebol, né? E daí recebeu uma medalha. Então, foi uma parte legal da vida, né? Que a gente pode conhecer. Então, o que vocês vão fazer, né? Hoje a prof vai explicar como que vocês podem fazer a entrevista. Então, vocês podem ir lá, conversar com a pessoa que vocês querem entrevistar, né? E também vocês podem coletar esses objetos, fotos, tá? As famílias podem mandar antes para a prof essas fotos, podem mandar no WhatsApp, podem mandar no e-mail, fotos para a prof colocar para vocês, essas fotos no dia da nossa live, tá? Ou no decorrer do nosso projeto. É bem legal, é bem interessante, porque através dos objetos, até mesmo receitas, né? Algumas receitas que a gente tem da avó, né? Ou as receitas que nos unem durante algum dia da semana, né? Por exemplo, algum sábado ou algum domingo, a gente, vamos fazer aquela carninha de panela da vovó que a vovó fazia. Então vai lá pro fogão, vem mãe, vem pai, tudo para, né, para comer aquela comidinha especial, para olhar como é que faz, né? Então tudo isso vai sendo deixado ao longo, né, do tempo, vai passando e a gente vai acabando, né, pegando essas memórias para a gente. Então, é isso aí que eu queria falar para vocês. Então, eu vou começar a explicar como que eu fui fazer essa entrevista. Como a gente está
distante, não só por conta da distância de cidades, né? Eu moro aqui, né? A pessoa entrevistada mora em outra cidade, mas por conta, né, de tudo isso que a gente está passando, né? Dessa pandemia do coronavírus. Então dificilmente a gente sai para visitar alguém. Então não dá agora, não é o momento. Quanto mais a gente ficar em casa, nos cuidar, logo isso vai passar, né? Então agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha entrevista. Então eu fiz uma chamada de vídeo para duas pessoas muito especiais, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar. Aqui. Então a nossa aula 33, hoje é sexta-feira, dia 5 de junho, tá? Então, projeto Histórias de Vida. Então, a prof quer que vocês façam uma pesquisa muito legal. Vocês podem usar outras perguntas, não precisam ser só aquelas que estão na apostila, que a prof já vai mostrar para vocês. Aqui, ó. Então, lá na nossa apostila, aqui, ó, tem esse modelinho de entrevista que você vai fazer com a pessoa que você escolheu, né? Você vai colocar o nome da pessoa escolhida, você vai colocar onde nasceu, quando nasceu, o que faz ou já fez de legal, o acontecimento que mais marcou a vida dessa pessoa. Então, aí que vocês podem usar a criatividade de vocês para fazer uma outra apresentação. Vamos supor um objeto, uma foto, tá? Que conte um pouquinho de como que acontecimento que marcou a vida dessa pessoa, tá? Então, ontem a prof mostrou a foto da minha formatura. Foi um fato bem importante que aconteceu na minha vida. Não só este fato, né? Como o nascimento dos meus filhos, né? A formação da minha família, né? Então, eu casei, eu formei uma família. Então, são vários momentos especiais da vida de uma pessoa. Então, todos nós temos algum momento que marcou as nossas vidas, né? E através de como que a gente vai lembrar dessas coisas, né? Desses acontecimentos que marcaram as nossas vidas, né? Através de fotos, de objetos, tá? Então, vocês podem, dessa pessoa que você entrevistou, você pode fazer uma ligação de vídeo, não precisa você ir até a casa da pessoa, tá? Ou se vocês gostam de alguém famoso, vocês podem pesquisar na internet, pedir ajuda de um adulto, e o adulto vai ajudar você a pesquisar essa pessoa famosa, tá? Com certeza lá vai ter tudo certinho. Aí o que vocês podem fazer? Vocês podem desenhar, tá? O objeto dessa pessoa, o que marcou, qual o fato que marcou ela, né? Ou vocês podem desenhar, ou vocês podem imprimir uma foto. Então, utilizem a criatividade de vocês, que eu tenho certeza que vai sair trabalhos bem legais. Daí, o que a gente vai fazer? Não vai ficar só pra gente. A gente vai apresentar para os nossos amigos na live, tá? Na próxima live, que não é no dia 8, é no dia 10, tá? 8 é segunda, que a gente vai ter a apresentação da nossa... Na nossa live, a gente vai ter a apresentação da fábula pesquisada, né? Com um desenho, vocês vão mostrar para os amigos também, não vai ficar só pra gente. Os amigos também querem saber. E no dia 10, vocês vão apresentar essas pessoas aí que vocês entrevistaram. Então, eu vou começar com a minha apresentação. Eu vou apresentar aqui para vocês as pessoas que eu escolhi para entrevistar. Vendo essas duas pessoas, o que vocês acham que elas são? Bom, vou dizer. Esse é o Almir e a Áurea.
tá? Essas são as pessoas entrevistadas. É a Almir e a Áurea Zamproni. Eles são os meus pais. Eles são os meus pais. E eles... Ai, eu já falo pra vocês. Vendo assim a roupa deles, será que vocês imaginam o que eles são? O que eles fazem de legal? Vocês já vão saber. O prof vai falar um pouquinho mais sobre eles. Eles são os meus pais. Eles moram e eles nasceram na cidade de Caçador, Santa Catarina. É lá de onde o prof veio, olha só. Deixa a prof puxar aqui a prof aqui pra cima. Ai, não. Eles são os meus pais, eles moram lá. Aqui, ó. Eles moram e eles nasceram na cidade de Caçador, Santa Catarina, tá? A minha mãe nasceu dia 10 de maio e o meu pai nasceu dia 13 de abril. Olha só. Então, eles se conheceram, né? Eles eram bem novinhos. E daí, eles começaram a namorar e eles decidiram formar uma família. E daí, né, da família veio o meu irmão mais velho, veio a minha irmã e depois veio eu. E também, depois a gente adotou uma menina, né, que é a nossa irmã de coração. Então, somos em cinco pessoas na nossa família. Então, eles moram ali. A prof. Camila também morava aí nessa cidade. É uma cidade, não é muito grande, é uma cidade pequena, né? Bem menor do que aqui. E eu vivi toda a minha infância lá nessa cidade. Então, a prof já mostrou, né, o que eles faziam, que passou o vídeo sem querer. Aqui, eu vou contar um pouquinho para vocês. Aqui, ó, lá na cidade de Caçador era a igreja matriz São Francisco de Assis, tá? A prof... não vai aparecer onde é que a prof morava, mas eu morava bem pertinho aqui, ó, tá? Aqui era uma escola, depois foi, ao passar do tempo virou o Senac, né? Aqui é a prefeitura da cidade. E daí aqui nessa outra foto é o museu lá de Caçador. É um ponto turístico de lá. Assim como a igreja é um ponto turístico, o museu também é. E tem um parque muito lindo lá. Então é isso. Essa é um pouquinho da história da minha família, onde é que eu vivi. Eu visitava bastante o museu, porque lá tem várias coisas bem interessantes sobre a Guerra do Contestado. Aqui é uma máquina, né, a Maria Fumaça. Então, tem algumas coisas bem interessantes lá dentro desse museu e que, né, eu sempre pesquisava, então eu tinha que estudar. Então, a gente visitava o museu. A próxima foto, que a prof já contou um pouquinho antes, né? O que faz e já fez de legal. Então, os meus pais, com o passar do tempo, descobriram esse dom de fazer comida. Eles são chefes de cozinha. Há muito tempo atrás, um fato que marcou muito a minha infância foi quando pegou fogo na nossa casa. Então, o Banco do Brasil, né, cedeu uma casa no clube da ABB, que é a Associação Atlética do Banco do Brasil. Eles cederam essa casa pra gente, né, em troca do meu pai cuidar do clube. Então, a gente foi morar lá nesse clube e lá os meus pais descobriram que eles tinham o dom para fazer comida. Eles começaram
a fazer pequenos almoços para o pessoal que trabalhava nesse banco, no Banco do Brasil, né? Então eles começaram a fazer jantares e assim foi crescendo e eles começaram a fazer casamentos, formaturas, aniversários. Então surgiu aí muitas coisas, né? No decorrer da história deles. Então, aí eles começaram a crescer, e agora é a outra pergunta da nossa entrevista. Qual o acontecimento que mais marcou a vida dessa pessoa? Então, como são duas pessoas, né? Marcou a vida dessas pessoas foi quando eles abriram um serviço de buffet e um restaurante. Aí eles ficaram, né? Abriram um restaurante com comida a quilo, né? Então ali foi surgindo várias oportunidades, eles começaram a fazer grandes casamentos, grandes festas, e assim eles foram crescendo cada vez mais. E conquistaram, né, o sonho deles, que era ter uma grande equipe, né, de serviços de buffet. E é isso, eu trouxe um pouquinho da história deles, né, do que eles fazem, do que eles gostam de fazer. Já fizeram, né? E um pouquinho junto, né, dessa história vem. Eu faço parte, né, dessa história, porque eu cresci, né, vendo minha mãe, meu pai cozinhar, trabalhar, né, para conquistar os sonhos que eles têm, que eles tinham e têm, né? Então, é isso. E vocês também vão escolher uma pessoa aí para entrevistar, né? Nesse momento ali, vocês vão escolher alguém. Vocês podem estar trazendo, apresentar fotos, como a prof fez, e objetos, né? Para a gente poder conhecer um pouquinho mais, né? De quem que vocês gostam, admiram. Então, não precisa ser só da família, se vocês não quiserem, né? Mas se quiser ser da família, a família pode contribuir com as fotos, né? Pode mandar para a prof, a gente pode montar, a prof pode montar um slide bem legal para apresentar para vocês, tá, crianças? Então, a aula de hoje está, né, no fim, né, sobre a pesquisa. Então, sobre o momento da pesquisa, que chegou ao fim, tá? A prof já deu as dicas dali como fazer. E agora vocês estão observando uma coisa aqui, ó. O que será essa árvore, né? Aqui, ó, gente, hoje é comemorado, dia 5 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Ambiente, tá? Por que o Dia Mundial do Ambiente? Que todos nós temos que ter a consciência de preservar o mundo onde a gente vive, tá? Preservar. E o que a gente pode fazer para preservar o meio ambiente? Vocês sabem? Sabem, né? O que a gente precisa ter a consciência? Reciclar, né? Tudo a gente precisa reciclar. Quem mora em apartamento tem as lixeiras lá embaixo. Quem mora em casa pode separar, né, reciclados nas caixinhas. Então, a gente tem que ter essa conscientização do meio ambiente. Não poluir as ruas, as praias, os rios, né? Que isso são muito, tudo é muito importante. Os animais são tudo importante para o meio ambiente. E o que a prof trouxe hoje agora? Vocês vão aprender de uma maneira divertida como reciclar. Como? Eu vou mostrar para vocês. Quer ver? Eu trouxe aqui uma caixa. O que será que tem dentro? É uma surpresa. Não é uma surpresa. É uma coisa para vocês verem. Vou começar a tirar daqui. Olha só. Vidro.
E aonde será que a gente joga esse vidro? Plástico, sacolinha plástica, garrafinha de plástico, lata de alumínio, papel. Então, todas essas coisas que a prof mostrou para vocês, tem um lugar certo para a gente jogar. Vocês sabem as cores certas que a gente tem que jogar? Então, a prof agora, de uma maneira bem divertida, vai mostrar para vocês. Eu trouxe aqui para vocês uma caixa. Olha só. Então, aqui no verde, a gente joga somente vidro. Ó, vidro. Aqui desse outro lado, nós temos o vermelho, que representa o plástico. Somente plástico. Aqui, o azul é papel. Por último, o metal. Metal, alumínio, lacre de iogurte, as latinhas de refrigerante, de suco, né? Então, tudo isso. E agora, a gente vai aprender de maneira bem divertida para a gente não esquecer. Vamos lá. Proteger o meio ambiente. Jogue o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor. Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. Joga o metal no amarelo, joga o metal no amarelo, joga o metal no amarelo, joga o metal no amarelo. Jogue o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor. Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. Joga o vidro no verde, joga o vidro no verde, joga o vidro no verde, joga o vidro no verde. Jogue o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor. Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. Plástico é no vermelho, plástico é no vermelho, plástico é no vermelho, plástico é no vermelho. Jogue o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor. Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. Joga o papel no azul, joga o papel no azul, joga o papel no azul, joga o papel no azul. Jogue o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor. Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. Joga o metal no amarelo, joga o metal no amarelo, joga o metal no amarelo, joga o metal no amarelo. Jogue o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor. Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. Joga o vidro no verde, joga o vidro no verde, joga o vidro no verde, joga o vidro no verde. Jogue o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor. Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. Plástico é no vermelho, plástico é no vermelho, plástico é no vermelho, plástico é no vermelho. Jogue o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor. Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. Joga o papel no azul, joga o papel no azul, joga o papel no azul, joga o papel no azul. Proteger o meio ambiente. Bom, viram só, crianças? Então, para vocês aprenderem, né, que cada objeto tem a sua cor, né? Vidro, papel, metal, plástico, todos têm as cores. Lembram lá na escola, né? Que a gente reciclava também o orgânico. O orgânico são cascas de frutas, restos de comidas, né? A gente não colocava bem os restos de comida junto com as cascas de fruta, né? Porque as cascas de fruta servem como compostagem. O que é compostagem? Então, a gente vai lá na terra que a gente quer plantar uma flor, uma planta, uma fruta, né? Daí a gente joga restos de cascas de frutas, né? Para fazer a compostagem, tá? Então, a prof quer mostrar algumas coisas aqui para vocês.
sobre o meio ambiente. Né? Nossa conscientização aqui para o meio ambiente. Opa. Profe. Prof quer mostrar esse aqui para vocês. O nosso planeta Terra. Precisamos cuidar do nosso planeta Terra. Então, não é só hoje, no Dia Mundial, que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar sempre nas nossas atitudes com o meio ambiente, tá? Então, aqui nós temos o rio. O rio poluído, tá? Esse. E o rio limpo. Então, se a gente não colocar o lixo certo, né? O lixo dentro de um saco próprio para o lixo, né? Acontece de rasgar e o lixo se espalhar, né? Então, a gente sempre tem que colocar o lixo no dia certo, tá? Para não acontecer de algum animal, né? Às vezes os animais de rua, eles vão lá e furam um saco de lixo e espalham por tudo. Então, a gente sempre deve, né, colocar o lixo no dia certo. Então, são sempre 3 vezes por semana que o caminhão do lixo passa, né? Então, a gente coloca no saco próprio para lixo, né? Para que não aconteça de rasgar e o lixo vazar por tudo. O vidro é muito perigoso se a gente também jogar num local junto com a comida, vamos supor, né? Porque a pessoa que está recolhendo o lixo pode se cortar, né? E o plástico, as garrafinhas, tampinhas, a gente pode separar tudo também, porque tem pessoas que vivem disso, vivem do coleta do reciclado, né? Eles catam esse material para eles venderem, tá? Então é sempre bem importante a gente ter essas atitudes e preservar o meio ambiente. Se a gente não jogar lixo na rua, né? Não vai acontecer isso. O rio vai sempre estar bem limpinho. Olha só. O que causa enchente, crianças? A enchente é por causa do lixo, tá? Ó, jogado nos bueiros. Então, aquele lixo que tá lá, né, na rua, vai entupir esses bueiros, né? E com a chuva, a água não tem para onde correr. E o que vai acontecer? As ruas vão ficar cheias. Olha só. Vai inundar, né? A água não tem para onde ir. E daí acontecem as enchentes. Lá no mar, né? Então, todo rio que é poluído, todo rio, né, desemboca no mar. E o que acontece? Se o rio está poluído, o mar também vai estar, né? Então, aquele lixo que está lá no rio vai todo para o mar. E também quando a gente vai para a praia no verão, a gente tem que cuidar do nosso lixo. Quando você for para a praia e você levar algum lixo, né? Leve uma sacolinha para você jogar aquele teu lixinho que você consumiu ali, algum tipo de bebida, algum tipo de comida, joga tudo naquele lixinho, né? Que você mesmo trouxe a sacolinha própria para o teu lixinho. E depois você joga no lixo correto, né? Na cor certa. Olha só, muitos animais da vida marinha estão sendo prejudicados por causa do lixo. Vejam só a tartaruga. A tartaruga está com uma sacola presa, tá? Então é muito triste ver. Tem muitos animais marinhos que quando eles vão fazer, né, ver a causa da morte, tem vários resíduos de lixo, né, no animal. Então é muito triste. O golfinho preso numa rede de pesca, tá? Rede de pesca em alto mar prejudica muito esses animais, né? Olha só a foca, né? Tá presa também a uma rede.
Então, a gente tem que sempre, né, quando vê algo de errado, né, tentar consertar isso, né? Às vezes a gente vê uma sacolinha voando, pega ela e joga no lixo, né? Para não acontecer isso, né, com os bichinhos. E aqui são as lixeiras recicláveis. Olha só, cada uma tem sua cor, né? Olha só. Então, metal amarelo, papel azul, plástico vermelho e o lixo orgânico. Resíduo não reciclável. Então, aqueles que não são recicláveis, né? Como pilhas, baterias, essas coisas, eles não são recicláveis. Então, tem uma lixeira também própria para eles. Então, é isso, crianças. Vamos nos conscientizar não somente hoje, né? No dia 5, mas assim, todos os dias da nossa vida. Se a gente fazer a diferença, né? Um pouquinho que fizer, vai contribuir muito para o nosso planeta. Então, beijos, bom final de semana para vocês e eu espero a pesquisa, tá? De vocês segunda-feira e na quarta. Nós temos 2 atividades para fazer. Um beijo!